Pode falar, Thaís. Então, boa noite, pessoal. Meu nome é Thaís, eu sou bióloga, sou membro do Comitê de Educação da SBEC e também do GEMEA, que é o Grupo de Estudo em Ecologia de Mamíferos e Educação Ambiental da Universidade Estadual de Maringá. E hoje o tema da nossa conversa é Educação Ambiental e Morcegos no Dia a Dia. Quem vai conversar com a gente então, é o professor doutor Henrique, que é da Universidade Estadual de Maringá. Ele é coordenador do Comitê de Educação da SBEC e também do GEMEA. Então, para começar essa conversa, né, Henrique, você poderia falar para a gente o porquê da importância de falar de educação envolvendo morcegos? Pois é, pessoal. Então, de novo, boa noite para quem está chegando agora e veio participar do nosso projeto Morcegos em Casa. Como a Thaís comentou sobre o tema da nossa live hoje, morcegos no dia a dia. Afinal de contas, os morcegos fazem parte do nosso dia a dia, né? Muitas vezes, a comunidade nem sabe o quanto os morcegos fazem parte do dia a dia delas. Vocês estão conseguindo ouvir ou tá duplicando? Vou tentar baixar mais meu som aqui. Os morcegos fazem parte do cotidiano, em todos aqueles processos ecológicos que o pessoal que é da área de biologia conhece, como polinização, dispersão de sementes, controle populacional de animais como insetos. As pessoas simplesmente não sabem. O que fica marcado, o que fica gravado sempre no pensamento das pessoas é aquilo que vê na televisão, aquilo que vem nos filmes, as associações a vampiros, bruxas, demônios, sempre tem série, sempre tem filme que aborda o tema de vampiros e, eventualmente, os morcegos estão no meio. Inclusive, em momentos que os morcegos nem estão envolvidos, ainda assim as pessoas associam. Tão forte essa situação. Fale, Thaís. O pessoal está reclamando que o áudio está duplicado. Eles estão sugerindo colocar o fone. O problema é que eu não tenho fone com o microfone para falar. Vou experimentar colocar o fone, gente, só um pouquinho. Pessoal, enquanto isso, né, quem quiser fazer alguma pergunta, coloque o nome, porque às vezes o nick é um apelido, né, para a gente saber quem está fazendo a pergunta, tudo bem? Meu som tá no mínimo aqui já, pessoal. Gente, peraí, deixa eu ver se com o fone vai ficar melhor, tá? Só um segundinho. O Henrique travou, né? Pessoal, os morcegos urbanos, eles vão ser né? Na área urbana, elas vão ser tratados numa próxima live, quartas-feiras que vem na sequência. Se no final aqui da live der tempo da gente comentar alguma coisa a respeito, eu falo com o Henrique sobre isso. Só um minutinho, porque aí o Henrique caiu. Eu confesso que eu não entendo muito, né? A primeira live que eu faço, que eu participo. Isso, toda quarta às 19 horas vai ter uma live com temas diferentes
Oi, sobre Thaís. morcego, né? Então, na quarta passada foi o Covid, hoje educação ambiental, com o tema morcegos, e assim, nas outras quartas, a gente vai lançando sempre no Insta da SBEC quais são os temas que serão tratados. Vamos ver se agora dá certo. E aí, Thaís, tá me ouvindo? Eu tô. E aí, gente, ficou Eu bom não agora? tenho fone com microfone. Tá, mas agora não tá mais duplicando, não. Vocês estão ouvindo certinho aí, pessoal? Tá, beleza. Bom, como eu ia dizendo para vocês, desculpa esse entrave, mas a internet não tá boa mesmo. Como eu ia dizendo, nós temos contato e informações sobre morcego desde a nossa infância. Afinal de contas, assistimos filmes, histórias, e sempre envolvido, o morcego sempre envolvido de uma forma negativa, né? Infelizmente. E as pessoas desconhecem, a comunidade simplesmente desconhece o papel que eles têm num contexto ambiental, seja na polinização, dispersão de sementes, controle populacional de insetos. E aí surgiu a ideia da gente conversar um pouco sobre a importância da educação na mudança de concepções, na construção de novos conhecimentos que venham a conservação dos morcegos. Então a minha fala hoje, esse é um projeto voltado à comunidade, mas eu sei que tem muita gente da área ambiental, aluno de biologia, professor da rede do ensino fundamental e médio, professor de ensino superior, pesquisadores, e é hora da gente debater isso, conversarmos sobre isso, já que temos que levar informação às pessoas sobre a importância desses animais à natureza. Tá ótimo, professor. E qual a importância, então, da educação ambiental e da divulgação científica em prol da conservação dos morcegos? Pois é, então, a gente pensa em educação, tendo que ter em mente que a educação ela deve ser inclusiva. E ela deve gerar situações de aprendizado independente do grupo, independente da faixa etária, independente da instrução. A educação deve chegar. E ela deve chegar tanto na educação formal, nas escolas, quanto também na informal. A educação ambiental é transformadora. E o ponto-chave, quando a gente pensa em educação ambiental, é que ela está intimamente atrelada a um processo gradual que é chamado conscientização. À torta direita, a gente ouve as pessoas usarem o termo conscientização como se fosse algo fácil, rápido, simples, quando na verdade a conscientização é um processo. É um processo que envolve mudança de postura, mudança de atitude, é um processo que envolve ação. Então, a partir do momento que eu me torno consciente sobre uma determinada situação, eu não sou mais alheio a ela. Tá? E é isso que a gente espera quando desenvolvemos um trabalho contínuo de educação ambiental, de divulgação científica, é justamente fazer com que as pessoas compreendam, incorporem, construam novos conhecimentos e dessa forma elas consigam promover mudança onde elas vivem, onde elas trabalham, onde elas agem, de fato. E falando então nos espaços não formais, né, poderia citar, dar o exemplo de alguns projetos desenvolvidos pelo Gêmea nos espaços não formais, né? Como a gente já fez trabalhos de divulgação em shopping, em praças. Você podia falar um pouquinho sobre esses projetos para a gente? Pois é, olha só, nós começamos as atividades dentro do Gêmea, né, dentro do nosso grupo de pesquisa, nós começamos em 2004. E eu acho que todo aluno ou professor, pesquisador que deseja entrar com a educação ambiental na sua atuação, sente um monte de dificuldades. Não sabe por onde começar, não sabe o que fazer, pensa em como fazer. Quando nós começamos lá em 2004, nós começamos de uma forma muito modesta. O Gêmea foi criado em Cianorte, quando eu era professor de uma outra universidade, e os alunos tinham bastante interesse e eram muito motivados a levar informação científica às pessoas. Afinal de contas, aquilo que a gente gera dentro da universidade
e se transforma depois em produção científica, inevitavelmente é acessado por uma parcela restrita da sociedade, uma parcela de outros pesquisadores. E a nossa preocupação era essa, era justamente tentar levar a informação de um jeito que as pessoas compreendessem, era traduzir a linguagem científica em algo palpável, em algo que, independente da faixa etária ou do grau de instrução, o público compreendesse a mensagem. E aí nós começamos a fazer os trabalhos em espaços além da escola, além da universidade. Iniciamos trabalhos em praça, levando material fixado que nós tínhamos acesso por conta das coletas, que eventualmente um animal morria ou a gente precisava fazer eutanásia por algum motivo. Levávamos animais mortos, levávamos cartazes, e eu acho que isso é o que uma boa parte das pessoas que vão fazer educação ambiental começam fazendo, né? Mas à medida que as ideias foram surgindo e o time foi ficando maior, mais corajoso, nós fomos alçando outros voos. Fizemos exposição em mercado, então imagina, lugar que vende produtos alimentícios, abrindo espaço para entrar morcego. Né? É algo engraçado porque inicialmente parecia algo inalcançável, porque como assim entrar morcego no mercado? Não, de jeito nenhum. Mas acho que o ponto-chave que nós temos que ter nesse momento é a atitude de conversar. A atitude de conversar, explicar como é que os projetos funcionam, a importância que esses animais têm. E aí nós passamos aí para mercado e ganhando outros espaços. Depois, quando a gente veio para Maringá, o grupo cresceu ainda mais e aí nós começamos o projeto da Semana do Morcego, dada a comemoração de 1º de outubro como o Dia do Morcego. Considerando a importância que eles têm no contexto tal, ficou definida a data de 1º de outubro como o Dia do Morcego. E são realizadas ações no Brasil e no exterior para comemorar essa data, justamente para mostrar às pessoas que eles são muito importantes. E são temidos, e são perseguidos injustamente, caçados. E isso precisava, a gente precisava provocar uma reflexão e uma mudança. E aí nós começamos a fazer a Semana do Morcego, acontecendo em locais públicos também, em feiras agropecuárias, nós já levamos a Toca do Morcego para parque de exposição. E um ponto-chave que as pessoas têm que ter em mente é ser criativo e usar a linguagem que as pessoas estão acostumadas a ouvir. Não adianta a gente usar termos complexos, que as pessoas não se interessam. A gente tem que tentar mostrar que os morcegos fazem parte do cotidiano delas, como realmente fazem. Né? Eu acho que tem alguma pergunta aí, Thaís? Tem sim. O Cleitone, da UFERSA, ele pergunta: quais são as boas alternativas de abordagem do tema da presença e importância ecológica dos morcegos em comunidades rurais nativas, indígenas e quilombolas? Pois é, olha, como que é o nome dele mesmo? É o Cleitone, é o morcegão. Isso, Cleitone, olha só, essa tua colocação ela é muito importante, muito pertinente, porque você está falando de populações quilombolas e grupos indígenas que têm uma relação muito íntima com a natureza, muito íntima. E você abordar o papel que esses animais têm, por exemplo, no controle de insetos que danificam a lavoura, eles têm produção agrícola junto às suas comunidades, eles conhecem a natureza. Esse é o ponto-chave. Você pode atuar em conjunto com essas comunidades justamente pela proximidade que eles têm. É a mesma coisa quando a gente pensa no agricultor. Nós já fizemos alguns trabalhos com os agricultores, tanto na propriedade rural quanto em feiras livres. O agricultor, ele precisa entender que o morcego é um aliado direto na produção dele. Você usa menos veneno com morcegos atuando. Então você pode desenvolver atividades desde as crianças que estão em fase de escola, fase escolar, até o próprio produtor rural nessas regiões. É legal falar também que como o morcego ele tem um trabalho fundamental no controle de pragas, né?
dá para abordar isso com os agricultores, né? Trazer essa importância ecológica, esse serviço ecossistêmico, para que eles entendam e valorizem o trabalho dos morcegos, né? Não, justamente, A inclusive... Fernanda... pode falar. Pode falar. Inclusive, nós vamos ter uma live daqui a alguns dias falando justamente sobre os serviços ecossistêmicos e os morcegos. Se o agricultor compreender o quanto o morcego traz de economia para o bolso dele, fica muito mais fácil a gente promover a conservação e trazer essas pessoas para o lado da conservação. O mesmo vale para o profissional da saúde, que a gente vai falar daqui a pouquinho também. Fala, Thaís. A Fernanda Ribeiro, ela comenta, né, que os museus, jardins zoológicos, jardins botânicos também são locais bastante importantes para esse trabalho, né? E o Gêmea, ele tem uma box, né, um móvel ali no Museu Interdisciplinar da UEM, que é bastante utilizado para a educação ambiental e faz pouco tempo que é tratado ali dentro do museu e a gente tem bastante retorno também, né, professor? Você poderia falar um pouquinho sobre essa iniciativa de colocar o morcego dentro do museu para as pessoas conhecerem? Pois é, então, depois, gente, eu convido vocês a seguirem a página do Museu Dinâmico Interdisciplinar, o MUD, que fica na Universidade Estadual de Maringá. Nós temos numa parte do museu um diorama com os animais taxidermizados e distribuídos em diferentes biomas brasileiros. E do lado de fora nós temos um armário que a gente chama de Batbox. Isso vocês também podem encontrar na página do Gêmea, a foto da Batbox e tal. Esse espaço, ele foi construído para que o visitante ele tenha a oportunidade de, sozinho, compreender vários aspectos sobre os morcegos, que vão desde diversidade até hábitos alimentares, reprodução e etc. Mas também ele pode ser acompanhado por um monitor do museu, que vai fazer esse acompanhamento e explanar algumas questões que extrapolam um pouco o que está na caixa. A Batbox, então, ela é um armário com várias informações adesivadas e uma representação de uma paisagem de floresta estacional semidecidual com alguns morcegos em réplica. Nesse caso, nós temos alguns morcegos taxidermizados e também as réplicas. Elas são muito úteis, porque nós temos as réplicas de algumas espécies de morcegos comuns na nossa região por hábito alimentar. Então o visitante se depara com a Batbox, que tem uns 2,5 metros de altura, por quase 2, eu acho que, de comprimento, e consegue ver um pouco da ficha de cada grupo de morcegos que tem lá. Então tem a ficha do bicho para o Artibeus lituratus, que é o morcego mais comum aqui da nossa região, que come fruta. Tem uma réplica também de um morcego que come peixe, que tem a ficha dele. E é muito interessante, porque a gente consegue tirar uma venda dos olhos das pessoas quando a gente consegue levar a ela a informação de que morcego não é necessariamente hematófago, não é necessariamente vampiro, é o popularmente conhecido vampiro. Afinal de contas, das mais de 1.300 espécies, 3 se alimentam de sangue. Essas 3 também são muito importantes. A gente pode e deve desenvolver trabalho destacando a importância que esses animais também têm no contexto ambiental. É indiscutível isso. O nosso grande problema, o nosso grande lance é o fato de que, por conta da fragmentação, expansão de áreas urbanas, áreas rurais, esses animais se beneficiaram da produção e, com isso, nós temos um aumento, por exemplo, do Desmodus rotundos em algumas áreas, que é o morcego hematófago mais comum, e também os acidentes com pessoas, com animais, problemas de disseminação de doença, mas a gente não pode esquecer que isso é fato, é fruto do nosso ingresso no ambiente natural. Né? Mais alguma coisa, Thaís? Tem essas réplicas, né, que a gente... só queria comentar sobre o museu, que essas réplicas, elas também inserem, né, facilitam a demonstração para pessoas com deficiências visuais, né? Então a pessoa consegue ter uma noção de como seria um morcego, né, a folha nasal, as diferenças entre eles, que é bem legal também. Tem aqui alguns comentários de professores de educação básica, né? Então a Morgana fala que ela é professora de Fundamental 2,
que é importante, educação ambiental, ainda mais falando sobre morcegos. E a Ivana, de Tucuruí, Pará, ela pergunta: como trabalhar em escolas a educação ambiental com morcegos? Seria parceria com o pessoal da educação? Então, ela quer saber se ela pode desenvolver sozinha, se teria que ter uma parceria ou com a vigilância. Fernanda, né? Fernanda e Morgana? Não, a Ivana. Ivana, desculpa. Olha só, Ivana. Olha só, Ivana, é possível você desenvolver atividades, sim. E a gente gosta sempre de destacar que, por muitas vezes, nós desenvolvemos projeto de baixo custo pela dificuldade que a gente tem, muitas vezes, de obter recurso para comprar material e tal. Uma coisa que o GEMEA tem sempre se disponibilizado é de oferecer, por exemplo, você está longe em Tucuruí, mas a gente pode te fornecer o auxílio em termos de informação, alguns materiais disponibilizar em PDF e tal, para você instigar os alunos a fazerem feiras de ciências. O que mais que dá para fazer? Olha, eu tenho o caso de um aluno do mestrado profissional em ciências ambientais, o Rômulo, ele defendeu agora em fevereiro, ele desenvolveu um jogo chamado Trilha dos Morcegos, para estimular os estudantes, durante as aulas de ciências, biologia, aprenderem um pouco mais sobre os morcegos brincando. Como é que ele fez isso? Primeiro, o projeto de mestrado dele foi estudar as representações sociais desses estudantes, dos estudantes, sobre o que eles tinham de informação sobre morcegos, as dúvidas e assim por diante. Depois disso, com base nas informações que ele teve desses alunos, ele elaborou um jogo de tabuleiro, com perguntas diversas, com também diferentes graus de dificuldade, tratando questões sobre alimentação, reprodução, diversidade, importância, doenças, sobre morcegos. Então é um jogo de tabuleiro, cada peão é uma espécie de morcego. E aí nós representamos aqui 5 pinos com 5 morcegos diferentes. Um morcego que se alimenta de fruto, um que se alimenta de inseto, um que se alimenta de peixe, um que se alimenta de néctar e o outro que se alimenta de sangue. Então, 5 morceguinhos diferentes. Só do aluno escolher o peão, ele já aprende. Porque ele, ao escolher o morcego, ele já tem uma ficha do bicho para entender quem é o peão que ele escolheu ou foi sorteado. E a partir daí, à medida que ele responde as perguntinhas corretamente, ele avança até chegar no final. Você pode desenvolver de atividade com seus alunos. Inclusive, nós vamos disponibilizar esse jogo nas próximas semanas para que todo mundo tenha acesso, consiga imprimir o tabuleirinho, fazer os peões em papel que já está disponível e tal. Jogo. Você pode incentivar seus alunos a fazer isso em feira de ciências. Semana do Meio Ambiente está aí. Só com o tema morcego, você pode distribuir sua sala e botar um grupo para falar quem são os polinizadores, quem são os semeadores da noite, quem é que come inseto. Então, dá para falar muita coisa. Quem são os hematófagos, chamando a atenção também da importância que os hematófagos têm lá na natureza. Sem ingressar em área urbana, sem ingressar em área rural, qualquer coisa deles, que são também importantes. Então dá para fazer muita coisa. A Morgana, que está em Santa Catarina, um beijo, Morgana, saudade de você. Você também. Eu sei que você já faz um monte de coisas sobre morcegos, que eu te acompanho, e é por aí mesmo. Você pode desenvolver teatro, a criançada adora se motivar e se mobilizar para fazer esse tipo de coisa. Desenvolver paródias e uma série de outras coisas dentro da sala. Mas a feira cultural é um momento ímpar para você levar isso para a escola toda. Não ficar restrito apenas a uma turma. Henrique, a Renata aqui, ela pergunta, né, sobre os sistemas agroflorestais, com a dispersão de sementes. Se há trabalho sobre isso, eu vou tomar a liberdade de responder. Renata, a dispersão de semente, assim como o controle de pragas, a polinização, ela entra nos serviços ecossistêmicos, né? E esse tema vai ser abordado mais para frente, em outra oportunidade. Tem muitos pesquisadores de morcegos que trabalham com isso,
verificam o tempo de digestão dessas sementes, calculam o tempo que eles demoram para se deslocar, para que trabalhe o reflorestamento. Então, mais para frente, nós vamos ter uma live falando sobre esses serviços ecossistêmicos, e isso será abordado. Agora, tem uma pergunta aqui da Carol, de São Caetano do Sul, que pergunta assim: como conscientizar as pessoas com relação à conservação dos morcegos em meio a uma pandemia, sendo que saíram tantas fake news com relação ao coronavírus e os morcegos? Isso aí, Thaís, ficou meio mentalizado, mas eu entendi. Se vocês não tiverem conseguindo ouvir, também me falem, tá? Pois é, gente, nós estamos vivendo o tempo da fake news. Nós estamos vivendo o tempo que você pensa assim, meu Deus, e agora? Eu posso usar material de internet ou não? Eu perdi o fio do que eu ia falar. Qual que foi a pergunta mesmo? Como fazer? Então, como conscientizar as pessoas a respeito da importância dos morcegos e a conservação dos morcegos, sendo que a mídia, né, ou até grupos vinculam tanto fake news, culpabilizando o morcego por conta dessa pandemia? Olha só, a tua pergunta ela é muito pertinente e eu já preciso destacar uma coisa bem importante. Como é que eu faço para conscientizar as pessoas? Bom, para a gente falar de conscientização, nós temos que pensar em continuidade. Tem que ser um trabalho contínuo. Se não for algo contínuo, as informações vão se perdendo, os maus hábitos voltam. Isso vale, por exemplo, para separação do lixo. Se não houver uma campanha constante, dali 2 semanas, 1 mês, 2 anos, as pessoas voltam a fazer da forma que faziam antes. Então, para que esse trabalho seja efetivo, ele precisa ser contínuo. Como é que a gente faz para no meio de tanta fake news? Pois é, gente. Na semana passada, quem participou da live do professor Henrico compreendeu muito bem, gente. Imagina só, os nossos morcegos, nós não temos informações, e esse vírus, ele é de outro continente, né? Ele veio através das pessoas, se disseminou no nosso país e não se tem relato desse vírus aqui nos morcegos. Não há, até agora. Pode ser que daqui a pouco tenha, porque eles tenham contraído, por exemplo, de uma situação na qual o humano está envolvido, mas os nossos não têm. Então, assim, a fake news é pesada. E justamente por isso que a gente trouxe hoje o tema educação, para tentar incentivar vocês, ainda que à distância, ainda que de forma via internet, a gente faça essa veiculação das informações de que os morcegos brasileiros, eles têm uma relação com o coronavírus que está em alta, que promoveu essa pandemia, que está preocupando todo mundo? Não. Não, eles não têm. Os nossos morcegos não. Por isso, justamente por isso, que nós suspendemos todas as atividades de campo. Todas as atividades que podem ser feitas depois e que não tem uma urgência de acontecer agora, nós suspendemos tudo. Nós não vamos para campo, nós não vamos para campo, para não corrermos o risco de levar essa doença para o ambiente natural. Então é isso, é levar informação, bater em cima de informação e não propagar news. A gente tem que tentar combater ao máximo essas notícias de WhatsApp e de Facebook, porque a gente não tem mais condição de saber o que é verdadeiro e o que não é. Eu tinha visto uma pergunta aqui deixa eu só lembrar, da Lota Bosa, que eu não sei qual que é o primeiro nome. Você vai falar, Thaís? Eu ia falar dela. Se você quiser, você tá com ela aí, você quer que eu só queria fazer uma colocação que respondeu. Olha, como conseguir fazer uma pessoa incomodada com morcegos vivendo no telhado de suas casas, conseguir entender a importância dos morcegos, além do incômodo que eles causam? Pois é, nós vamos ter uma live para falar sobre morcegos em abrigos urbanos, tá? Mas o ponto-chave que as pessoas têm que entender é que nós criamos condições para que os morcegos vivam em casa. A questão está na gente de novo, está de volta no ser humano. As nossas edificações, elas são propícias porque elas têm vãos, têm espaços e tem uma temperatura que favorece os animais permanecerem lá com proteção. Parem para pensar no ambiente natural, a exposição que eles dão, a predação comparada a um forro de casa. Quem que preda o morcego no forro de uma casa? O gato, se sobe, gambá, se cai no chão, cachorro. Então, para o morcego é uma vantagem. Para as poucas espécies, comparado no âmbito geral, né,
que toleram viver no ambiente urbano, elas conseguiram se dar muito bem a essas condições. Bom, eu tenho que te dizer que o morcego pode causar incômodo e pode causar algumas situações que trazem preocupação, sem sombra de dúvida. Se é um forro de madeira, com vão, com espaço que escorre urina, que cai pó das fezes, a gente tem que dar uma orientação para essa pessoa para que ela tente solucionar esse caso e evite que o animal permaneça lá por uma questão de segurança da família. Bom, ela pode começar a fazer a vedação progressiva, ela pode colocar telhas transparentes, né? Mas ela tem que entender, e esse é um ponto importante para quem estuda morcego e que está aqui agora, vocês sabem, boa parte dos, ou melhor, a maior parte dos morcegos que habita o ambiente urbano são morcegos que comem inseto, os que vivem no forro, né? São morcegos que comem inseto. Boa parte das vezes, aqui na minha região, pelo menos, a esmagadora maioria dos morcegos que habitam forro só comem insetos, né? E as pessoas precisam entender a importância que esses morcegos têm, inclusive na predação de insetos no entorno da casa dela, né? Basta ela parar em frente ao poste com lâmpada, em frente à casa dela, a residência, os morcegos voando ali para fazer a predação. Então, gente, não adianta. Eu tenho me convencido cada vez mais que o bate-papo, um bate-papo franco, tranquilo, faz toda a diferença. Se nós tentarmos impor, falar da lei, as pessoas sabem que não pode matar animal silvestre. Elas sabem, mas continuam matando. Depois que houve a informação de coronavírus versus morcegos, os atendimentos do pessoal de centro de controle de zoonoses multiplicou por 4, por 5. Pessoal, já tive relato do pessoal de BH, relato do pessoal do CCZ de São Paulo. Eu tenho certeza que quem trabalha em outros centros de controle de zoonoses de outras cidades e estados do Brasil, que estão aqui agora, perceberam que as chamadas aumentaram e as pessoas estão nervosas, preocupadas. E eu tenho que dizer, muitas vezes, até o profissional que atua no centro, pode ser que ele não tenha alguma das informações necessárias para tranquilizar a informação nesse sentido. Nós temos várias preocupações com o morcego, utilizando edificação, utilizando forro de residência e tal. Mas o corona hoje, não é o coronavírus, o novo coronavírus hoje, não é uma situação que traga essa preocupação para a gente. Hoje, pode ser que daqui a uns dias isso aconteça, mas hoje não. Henrique, tem momentos que seu áudio está falhando, né? Então o pessoal reclamou um pouquinho, mas eu acho que agora já resolveu. A Marcela, ela pergunta sobre os livros didáticos abordando morcegos. Se esse material seria importante para a conservação desses animais. Olha, Marcela, depende. Depende, porque nós já fizemos trabalho sobre análise de livros didáticos cegos e nos deparamos com algumas obras que tratam o morcego com aspecto negativo. Algumas obras focam na hematofagia, o que gera uma tensão em quem lê. As próprias fotos, elas têm um aspecto negativo, já começando do ponto de vista, por exemplo, de mostrar raposa voadora. Nós não temos raposa voadora aqui. O vídeo áudio, gente, está travando? É o seu. O meu está travando? Eu acho que é o seu. Para mim, trava o seu. O seu está travando. Gente, fala aí, está travando o meu... Tá travando ainda? Fala aí, alguém fala, por favor. Tá tranquilo. Tá? Ninguém tá falando? Eu tô... Tá tranquilo. Ah, tá ok. Então tá bom. Como eu ia dizendo, então, infelizmente os livros didáticos, a gente ainda encontra, tá? A gente ainda encontra imagens de morcego com aspecto feroz, ou raposa voadora, ou seja, nós não temos uma aproximação com as espécies que ocorrem na nossa região, e é dada, às vezes, ênfase ao hábito alimentar hematófago. Então, sim, os livros didáticos precisam abordar melhor, precisam. Eu tenho que dizer para vocês que o livro didático ele é insuficiente, porque ele trata muito rapidamente a importância dos morcegos no contexto ambiental. Isso cabe a nós. Nós temos que inserir esse assunto
levar mais informação, levar filme, levar texto, levar alguma coisa. Ah, que bom que vocês estão ouvindo. Que facilite isso, né? Que facilite essa compreensão, porque apenas o livro didático, pelo menos no momento que nós fizemos essa análise, as informações eram muito restritas e não condiziam com a realidade daquele grupo de estudantes, infelizmente. Henrique, acho que seria um momento legal agora para nós falarmos sobre a Noite do Morcego. Por quê? O Isidoro Amaral, de Unicinos, Rio Grande do Sul, ele perguntou o seguinte: como tornar o tema morcegos atrativos para eventos em que o público-alvo, na maioria, não é formado por biólogos? Olha, eu tenho que dizer para você que morcego instiga a curiosidade da maioria das pessoas. Goste do morcego ou não goste. A maioria não gosta. Mas quando você leva o tema morcego, onde quer que você esteja, e acho que quem está aqui participando dessa live agora e já teve uma oportunidade de, você trabalha com o quê? Com morcego. Né? As pessoas podem estar fazendo o que tiver no celular, ela levanta a cabeça e fala, que morcego? Porque é algo muito inusitado, é algo diferente para o leigo, para a comunidade. Bom, Isidoro, né? É aí que eu trago para vocês o projeto Noite dos Morcegos. Esse projeto foi concebido no ano de 2015 e ele foi uma decorrência das nossas comemorações do Dia do Morcego. Nós fazíamos o evento Dia do Morcego em Maringá, junto com a Semana do Morcego e as ações em escola, comunidade e tal. Mas aí nós pensamos, poxa, nós temos um parque, São de Maringá, e a gente poderia explorar essa proximidade que o maringaense tem com o parque, que o maringaense ama o Parque do Ingá, e fazer uma atividade lá dentro, uma trilha noturna para a população ver morcego. Nós começamos o projeto e já de cara, na primeira edição, nós conseguimos, num curto intervalo de tempo, as vagas. Na primeira vez nós abrimos 300 vagas. Qual que era a ideia? Junto com o meu grupo, então, alunos de graduação, mestrado, na época só tinha aluno de mestrado, então era graduação, mestrado e outros professores, nós estabelecemos uma trilha no Parque do Ingá para fazer à noite, em uma noite, e levamos os grupos em os horários. Então imaginem vocês, não daria para levar 300 pessoas no Parque do Ingá à noite, todo mundo junto. Existem regras, cuidados e tal. Então nós fizemos por turno, a cada 15 minutos, um grupo de participantes desceu, e na trilha pré-estabelecida estavam os meus alunos com morcego na rede. Ou mesmo que não tivesse com morcego, mas estariam lá para falar um pouco do trabalho do biólogo, como é que o Gêmea trabalhava, e aí nos outros pontos eles encontravam morcego na rede, e o aluno ia mostrando e falando um pouquinho das características desses animais. O ponto-chave, gente, é que quando nós anunciávamos a Noite do Morcego, as pessoas falavam assim, eu no mato à noite para ver morcego, mas eu não vou nunca nem a pau, Deus me livre. Tenho medo, vou levar susto, vai ter, é coisa de Halloween, todo mundo sempre pensava que era alguma coisa nesse sentido. Né? Mas na verdade as pessoas entenderam depois que é o oposto disso. Nós estamos aqui justamente para tirar o aspecto negativo. Se nós fôssemos lá para dar susto, a gente ia jogar por terra toda a nossa intenção. Então, as pessoas visitavam e saíram encantadas. Você imagina você ter a possibilidade de cair na rede uma fêmea grávida. Como é que você pensa que a pessoa, quando ela vê uma fêmea de morcego, como é que ela vê morcego? De repente você fala, é uma fêmea. Como que é uma fêmea? Grávida. Meu Deus, a fêmea está grávida. E aí as pessoas vão ficando encantadas quando você mostra o ventre do animal. Então, essa fêmea aqui é lactante, dá uma olhada na mama dela, assim assado. É de fato como se você tirasse uma venda dos olhos das pessoas e elas começassem a enxergar um mundo novo. É isso. E de fato, eu tenho que dizer para vocês que as pessoas saem da Noite do Morcego encantadas. E aí eu tenho que falar um pouco mais para vocês, porque esse projeto cresceu
é uma parceria muito forte que nós temos com a Prefeitura. A Prefeitura de Maringá abraçou o projeto e hoje é um projeto nosso. É um projeto nosso, é um projeto tão legal e que tem uma visibilidade tão boa que nós abrimos sempre 500 vagas. Tudo bem, Valéria? 500 vagas e as vagas se esgotam em 48 a 72 horas. E aí vocês vão pensar assim, mas então o projeto é uma aventura para criança? Não, é uma aventura para as pessoas, para todas as idades. Então, eu fiz um levantamento do grupo que participou da penúltima Noite dos Morcegos, mais de 60% tinha mais de 18 anos, cerca de 70% era composto por pessoas de 18 anos. Então as pessoas iam mesmo, de fato, e nós tínhamos desde criança, que iam com os pais, família, amigos, grupo de escoteiro, alunos de faculdade, grupo de idoso. É muito interessante, porque é para todo mundo. E aí a prefeitura abraçou, encarou essa com a gente, e mais legal ainda, aí um vereador aqui da cidade, Flávio Mantovani, ele propôs a ideia da gente submeter para se tornar um evento municipal da cidade, incluir no calendário municipal de Maringá. E aí a gente fez o projeto, e o projeto foi aprovado, e agora o evento, existe uma lei que transformou a Noite dos Morcegos de Maringá num evento oficial da cidade, está no calendário da cidade. E agora todos os anos a gente vai fazer, com o auxílio da prefeitura, e a gente vai poder ter mais uma proximidade e apoio, óbvio, a gente precisa de apoio, porque dinheiro a gente não tem. A Noite do Morcego foi tão além que a nossa ideia, depois a gente começou levando o Batman, depois do Batman chegou o Batman com o Superman, aí nós inserimos uma parte de atividade física, ativar o participante e lembrar o participante como é importante fazer atividade física, ter boas práticas, uma alimentação saudável, então a gente amarrou isso à qualidade de vida. E aí os heróis foram chegando, tá? Tem foto na nossa página, depois vocês deem uma olhadinha lá. E aí, em uma das noites, nós levamos um monte de heróis. Acho que foram 6 ou 7 heróis, não lembro agora. Que nós tínhamos desde o Batman, que é o clássico, não pode faltar, até o Deadpool, que era o herói debochado, que estava lá para a situação que está a catástrofe ambiental no nosso país. O Deadpool ia lá e torava o pau. Então era mais ou menos isso. Nós estamos lá para fazer as pessoas refletirem. Aí a penúltima Noite dos Morcegos, nós estávamos com o filme do Coringa em ascensão, ele estava passando, super comentado. E aí nós conversamos. Eu acho que é a hora dos morcegos ela ser conduzida não pelos heróis, não pelos mocinhos, mas pelos vilões. Os vilões se uniram para falar de um herói da natureza, que é o morcego. Então, na Noite dos Morcegos passada, que aconteceu no ano passado, não tinha nenhum herói, tinha só vilão. Inclusive, a Thaís, que está aí, ó, ela era venenosa, bióloga, que tinha passado por um monte de situações para virar vilã. E é isso que a gente quis mostrar também, o fato de discutir também, sutilmente, porque nós não queremos que ninguém saia de lá, poxa, triste e tal, né? Tem que ser algo legal, mas nós levamos as pessoas a refletirem um pouquinho que ninguém nasce vilão, mas as condições sociais, a realidade social, muitas vezes gera vilão, né? O Coringa não era Coringa. O Coringa não era vilão, ele só queria ver as pessoas sorrindo, mas ele se tornou vilão, por causa do tanto de pancada que ele levou. O Pinguim, foi uma criança diferente que sofreu bullying. A Era Venenosa era uma bióloga que sofreu uma série de situações, se tornou vilã. O Charada, a mesma coisa. Ele era um cientista, o Duas Caras, ele era um juiz super correto e que passou por um monte de situações que levaram ele a se tornar vilão. A gente quis mostrar justamente isso. A sociedade faz vilão. A sociedade, muitas vezes, cria situações que são muito ruins. E aí vai ao encontro dos morcegos, né, que são animais discriminados, perseguidos. Eles têm, não é nem conhecido, não é levado em consideração, bora matar morcego que está ótimo. Então essa história dos vilões, eu tenho que dizer para vocês, é muito mais legal fazer a Noite dos Morcegos com a temática vilões do que heróis.
E aí agora, para essa próxima Noite dos Morcegos, que vai acontecer sabe Deus quando a gente conseguir sair da nossa toca, nós já temos um tema muito legal. Eu não vou poder dar o spoiler para vocês agora, porque a gente está construindo isso e eu não quero estragar a surpresa para o pessoal que é de Maringá. Inclusive, eu tenho que dizer para vocês que você que está dependente da parte do Brasil, você está convidado a vir para a Noite do Morcego, acompanhar com a gente e ajudar na Noite do Morcego, aprender como é que a gente trabalha aqui e tal, e fazer a Noite do Morcego com a gente. Nós vamos precisar de pessoas que queiram vir de outros lugares e tal. E é um motivo, porque nós queremos que a Noite do Morcego ela se torne um projeto espalhado por todos os lugares. Você que é de Belo Horizonte, de Tucuruí, de Santa Catarina, sei lá de onde, pode fazer a Noite do Morcego. Você só precisa organizar. Você só precisa organizar. Então nós temos sempre pensado assim, levar questões sociais, questões que têm promovido preocupação, reflexão, e os morcegos nesse meio todo. Então, é sempre essa. Henrique, já são 10 para as 8, mas a gente começou um pouquinho depois. Eu só tenho 2 perguntinhas aqui que dá para você responder junto, mas eu queria aproveitar que eu perdi ela aqui, ó. Peraí, deixa eu achar ela de novo. Tava aqui até agora. Tá. Mas deixa eu aproveitar e falar de certificados de história, que conta como estágio, né? Que acho que foi em 2018, as meninas de Mundo Novo fizeram um curso para identificação dos morcegos, participaram das coletas, participaram dos eventos, e foi muito legal. Então, quem de fato quiser participar, né, é só entrar em contato. Você é super acessível, tá sempre aí respondendo. Maravilha. Pessoal falando que tá com saudade de ir pro mato, coletar morcego. Pois Peraí, gente. deixa eu achar as perguntas. Não tem jeito, né? Mas olha, eu quero falar para vocês o seguinte, você está pensando assim, poxa, tem um parque no coração da minha cidade, eu poderia fazer a Noite dos Morcegos, será? Será que eu dou conta? O que eu preciso? Me chama em box, eu te dou as informações, se for o caso, a gente pode tentar viabilizar, eu vou para aí dar um curso para a tua equipe, a gente faz online, a intenção é trazer um morcego para perto das pessoas de um jeito positivo. O morcego é popular. Só que ele é popular ainda de um jeito negativo. As pessoas lembram das histórias ruins. E a gente tem que popularizar agora do outro jeito. É isso. Então, Henrique, vou fazer as 2 perguntas meio juntas, né? E acredito que como já são quase 8 horas, a gente precisa finalizar. E como a live cai automaticamente em 1 hora, né? Isso. Então é a pergunta da Ivana e do Luiz. Então a Ivana, ela quer saber se ela precisa ter alguma habilitação para capturar os morcegos e formar uma coleção para trabalhar com educação ambiental. E o Luiz, ele fala que como as pessoas que são leigas, né, elas podem fazer para dar uma diferença entre o morcego e o... Pegou tudo? Porque acho que cortou, né? Cortou, a segunda cortou. Então, a segunda, ele pergunta que como as pessoas leigas, elas conseguiriam diferenciar um morcego de outro. Por exemplo, uma espécie insetívora, de uma espécie frugívora, do hematófago. Tá, olha só. Respondendo a questão da coleta. Para botar a mão no morcego, você precisa ter autorização. Então, a gente não pode pensar, por exemplo, eu vou fazer Noite do Morcego, com captura, estou organizando para daqui 15 dias. Você tem autorização para capturar morcego? Não. Então você vai precisar tramitar, não tem jeito. Caso contrário, você pode ter problemas por conta disso, judicialmente falando, com o órgão ambiental. Então, independente. Pensou em trabalhar com animal silvestre, mesmo que seja com um belo caráter e intenção de fazer educação ambiental, vocês estão me ouvindo bem? Que aqui está tudo metalizado. A minha internet está horrível. Pois é, precisa ter autorização.
como é que eu faço para diferenciar um morcego do outro e tal? Ô, Henrique, deixa eu só cortar aí, além da autorização, né? Quem tiver autorização, tiver participando de um grupo, tem sempre que lembrar da importância, né? Que nós somos vacinados contra a raiva, porque o morcego é um animal silvestre, não tem como a gente saber se o animal está doente ou não, e usar os EPIs necessários, né? Luvas, casca de couro. Então, a gente, além de proteger o animal, né, você não pode coletar sem ter uma autorização. Quando você tem essa autorização, você também tem que se proteger e ter, no mínimo, um treinamento para isso, né? Importantíssimo isso que você falou, porque a gente tem uma preocupação de alguma situação de doença vir do morcego para cá, mas também nós temos a preocupação da doença ir daqui para lá. Então, a gente tem que pensar nesses dois lados, inevitavelmente. Está metalizando ainda, mas, respondendo, olha, eu tenho que dizer para você, para o leigo, que identificar morcego não é algo fácil. Não é algo fácil. Você não vai ter a opção de olhar para o morcego e dizer, esse é este, fulano, ciclano e beltrano. Mas eu posso te dar uma sugestão sobre como você saber que não é, por exemplo, um morcego hematófago. Pois é. Os morcegos hematófagos, eles têm uma... Tá bem metalizado. Tá dando para ouvir, Thaís? Eu tô conseguindo, mas tá quebrando. Mas eu não sei se o problema sou eu, a minha internet ou é você. Olha só, o focinho dos morcegos hematófagos, eles têm um focinho popularmente, dentro da comunidade científica, popularmente, conhecido como um focinho que parece uma ferradura. Parece um focinho de porquinho. Se vocês quiserem, depois me mandem uma mensagem, eu mando uma foto dos 3 morcegos, tá? Os outros morcegos não têm esse focinho que não tem porco. Tá? Uns têm uma folhinha nasal, outros têm um focinho livre. Mas o ponto-chave é, independente de ser um morcego hematófago ou não ser, uma pessoa sem treinamento, sem vacina, não pode pegar o morcego com as mãos nuas, de forma alguma. Tá bom? Thaís, o pessoal está falando que precisa de fone para os dois. Então, só que eu não tenho fone com coisa. Não, tudo bem. Pois é, a gente vai ter que conviver com isso hoje, gente. A gente pede desculpa para vocês. Sim. Não teve jeito, a internet está bem ruim de ontem para hoje. O meu volume tá baixo, tá no mínimo que é possível, né? E talvez seja a questão do fone. Ou é a questão da internet mesmo, porque você e o Henrico não fizeram de fone, né? Não, foi certinho. E deu certo. Mas eu acho que talvez seja o que está acontecendo com a internet. O meu tá no mudo, gente. Juro que eu não tô boicotando. Bom, mas acho que infelizmente a gente vai sair, né? Porque deu tempo. Senão a gente vai perder a live. Isso. Pessoal, eu vou postar na página do Gêmea uma fotinha dos 3 morceguinhos que se alimentam de sangue para vocês verem o focinho deles, tá bom? Eu vou ter que colocar isso para vocês como uma característica distintiva entre esses e os outros que não se alimentam de sangue, tá? Mas a gente prefere não falar de identificação assim, porque é algo muito mais complexo. Nós temos pesquisadores aqui, inclusive, que trabalham com isso, e a gente tem que ter bastante cuidado quando orienta sobre identificação de morcego e etc. Mas os 3 morceguinhos que se alimentam de sangue, que eles têm parecido, eu vou colocar na página do Gêmea para vocês, se vocês seguirem, vocês vão ter a oportunidade de ver. Tá bom? Pessoal, então a gente vai ter que encerrar a live. Eu gostaria de pedir desculpa pelos contratempos, né? O áudio, a gente testou antes, mas infelizmente deu algum problema. Então, desculpa. Queria agradecer ao professor Henrique por participar, né, deste momento. Acredito que tem esclarecido muito, né? Como eu disse, ele é muito acessível, então entrando em contato pela página do Gêmea.em ou
através do SBEC mesmo, nós ali, quem tem acesso, vai respondendo, né, para que não fique nenhuma dúvida. Então, muito obrigado, professor, obrigado, pessoal que participou. Isso aí, valeu, Pode pessoal. falar, professor, pode se despedir. Nós estamos à disposição sempre, né? Tanto pelo comitê da SBEC, Comitê de Educação da SBEC, quanto pela nossa página do Gêmea, por e-mail. Vocês estão sempre com toda a liberdade para procurar a gente, para trocar ideias sobre projetos, na linha de educação e divulgação científica, tá bom? Um beijo para vocês. Obrigada, Obrigado. Se pessoal. cuidem. Tchau, até a próxima. E fiquem em casa. É.